Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen de História. Muito bem-vindos a este vídeo para a gente aprender um pouco mais sobre o Reino dos Francos. O Reino dos Francos ele é uma das bases daquilo que vai ser as estruturas feudais da Idade Média, típicas da Europa Ocidental. E na Europa Oriental a gente vai ter o Império Bizantino, que era então centralizado. O Reino dos Francos ele se destaca principalmente a partir da dinastia carolíngia, iniciado ainda pelo Carlos Martel. No entanto, nós vamos falar sobre Carlos Magno, que assume após a morte de Pepino o Breve. Pepino foi muito importante, pois ele trouxe o apoio da Igreja Católica para o Reino Franco, sobretudo quando ele cede os chamados Estados Pontifícios para a Igreja Católica. Carlos Magno, então, vai assumir também mantendo essa aliança com a Igreja Católica e se destacando por uma série de medidas da organização daquilo que vai se tornar então o Sacro Império Romano Germânico a partir do ano 800, quando o Papa coroa então Carlos Magno. Se destacam várias medidas, sobretudo do ponto de vista de facilitar a administração desse império que fica aí na região central da Europa Ocidental durante a Idade Média. Se destaca, por exemplo, a divisão em territórios conhecidos como as marcas, os ducados e os condados. As marcas são regiões de fronteira, militarizadas, pois elas protegiam o reino, em geral governada pelos marqueses. Os condados, como o nome já diz, eram governados pelos condes, eles tinham relativa autonomia, geralmente o conde era um vassalo do rei, e nós vamos ter os ducados, que eram os territórios mais centrais, geralmente também mais ricos, e eram governados pelos duques. Para fiscalizar esses territórios, Carlos Magno vai criar a estrutura dos missi dominiti, também chamados de miti dominiti. Esses, então, eram os verdadeiros olhos e ouvidos do rei, ou seja, eles fiscalizavam para saber se os condados, ducados e as marcas estavam obedecendo à lei do rei. Vale lembrar que, em geral, esses missi dominici eles eram um leigo e um clérigo, ou seja, um representante do Estado e um representante da Igreja. Vale lembrar ainda que Carlos Magno vai incentivar bastante o desenvolvimento das artes, da cultura e da literatura em seu reino, contrastando um pouco com aquela visão que a gente tem de que a Idade Média foi uma longa noite dos 1000 anos, uma noite de obscurantismo, de desconhecimento. O Carlos Magno, no chamado Renascimento Carolíngio, evidencia o contrário. Nós vamos ter o desenvolvimento de arte, de cultura e também das famosas iluminuras, aquelas famosas figuras que eram pintadas nos textos copiados também à mão, que traziam não apenas uma ilustração daquilo que estava sendo descrito no texto, mas também acabavam contribuindo para a própria narrativa. Quando Carlos Magno morre, seus herdeiros vão acabar travando uma disputa pela herança do reino. Afinal, ela se tornou um império, o famoso Sacro Império Romano Germânico. É assim que os netos de Carlos Magno vão culminar num conflito, inclusive, que para apaziguar vai acabar sendo assinado o Tratado de Verdun, também chamado de Tratado de Verdun, em 843. Dividindo então o território em três a partir dos respectivos herdeiros de Carlos Magno. No entanto, as contribuições desse reino para as estruturas medievais vão perdurar por muito tempo. Dentre esse legado, vale destacar a própria religião cristã, pois afinal esse acordo do Reino Franco com a Igreja Católica Romana vai contribuir não apenas para a consolidação do cristianismo, mas para sua difusão para territórios ainda pagãos na Idade Média. São esses os principais aspectos. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!